Oi gente, tudo bem? Eu sou a Isa e no vídeo de hoje nós vamos responder uma book tag, é a book tag Metas Literárias. Essa book tag é criada pelo Paulo Hatz do Livraria em Casa, são 11 perguntinhas que eu vou responder. Mas antes eu queria desejar um feliz ano novo para vocês, né? Um próspero ano, que vocês sejam muito felizes nesse ano de 2025, que tenham muito amor em seus corações, que vocês leiam muito, que os livros sejam incríveis para vocês e que toquem em vocês de cada forma. E não se apeguem à quantidade de livros, se apeguem à qualidade dos seus livros. Então, leia mais, sempre, mas leia coisas boas que vão te edificar ou que vão te dar o entretenimento que você procura, tá bom? Queria agradecer a todo mundo que comenta aqui nos meus vídeos, que tá comigo. O meu canal, ele tem 2 meses, ou 1 mês e pouco. Eu acho que ele tem 2 meses já, é bem pequenininho, é um baby assim. E já tem mais de 100 pessoas aqui. Eu não divulgo o meu canal, então as pessoas que estão chegando aqui são pessoas que realmente têm interesse no mundo literário. Porque eu não conheço muita gente, eu não falo para as pessoas sobre o meu canal, porque era uma forma de eu me expressar através dos livros, né? E indicar livros também. Mas eu queria que me seguissem pessoas apenas que gostem do tema. Então eu não saí por aí pedindo para se inscreverem no meu canal, porque não era esse o intuito, né? Eu queria que tivessem aqui pessoas que realmente gostam de ler e gostam dos livros. Muito obrigada a todo mundo que tá aqui comigo. Vamos lá, porque 2025 vai ser incrível. Estou aqui com o meu amiguinho, que é o meu caderno do Mickey, como eu falei pra vocês. É o meu caderno, né, só sobre livros. E a primeira pergunta é: quantos livros pretende ler? Eu pretendo ler 50 livros, que dá ali uma média de 4 livros por mês. Mas eu não vou me cobrar se eu não ler essa quantidade, sem cobranças e sem nada que te faça ter ansiedade, porque leitura não é para isso. Número 2, uma continuação que quer ler. Eu não pretendo ler nenhuma continuação, porque geralmente eu não leio muitas séries, mas tem uma tetralogia, que só de eu falar tetralogia, muitas pessoas já devem saber qual é, que é da Helena Ferrante, que é A Amiga Genial, da Helena Ferrante, a tetralogia napolitana, que eu não pretendo continuar, mas eu pretendo começar. Eu tenho só o primeiro livro na minha estante, então eu quero muito ler, quero muito conhecer a história, né, conhecer a vida dessas meninas, e eu pretendo fazer isso esse ano. Então esse ano eu pretendo ler esse livro aqui, porque eu já escutei muita gente falar bem desses 4 livros. 3. Um autor que você quer ler pela primeira vez e qual livro? Então, gente, tem vários autores que eu quero ler pela primeira vez, né? Todos os autores, eu acho, a maioria dos livros que eu já li, se eu não me engano, eu só li um livro de cada autor. Então, eu não tenho muito ainda uma bagagem literária dos autores, mas eu só conheço algumas obras, né? E tem um autor que eu quero muito ler e me chama a atenção por mais de 1 ou 2 livros, que é o José Saramago. E o livro que eu quero ler dele esse ano é As Intermitências da Morte. Eu ia ler primeiro Ensaio sobre a Cegueira, mas aí eu não sei, eu não tô muito afim, sabe, de pegar alguma coisa assim mais pesada. Então pode ser que ao decorrer do ano eu mude, mas por enquanto eu vou deixar As Intermitências da Morte na minha lista, né, nas minhas metas literárias. No dia seguinte, ninguém morreu. Um facto por absolutamente contrário às normas da vida. Causou nos espíritos uma perturbação enorme, efeito em todos os aspectos justificado. Basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para a amostra, de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante. Passar-se um dia completo, com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e nocturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado ao bom fim, nada de nada, pela palavra nada. Então aqui a gente vai ter uma sociedade, eu acredito que seja uma distopia, as pessoas simplesmente param de falecer, ninguém mais morre, e aí a gente vai começar a entender o que vai acontecer, né? Também não acho que é um livro leve não, tá? Eu falei que eu não queria ler Ensaio sobre a Cegueira por ser mais pesado, mas eu acho que esse aqui também deve ser a mesma vibe. E eu escuto falar muito bem do José Saramago,
com algumas exceções. Eu acho que o único livro dele que eu ouvi as pessoas falarem que não é tão bom é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Mas aí eu também não sei te dizer, não sei a minha opinião, porque eu nunca li o autor, então eu acredito que eu vou começar por esse daqui. E me conta aqui se você já leu também José Saramago, que eu vou adorar saber. 4. Um autor que você gosta muito e que pretende ler mais coisas dele, e qual livro? Como eu comentei pra vocês, dos livros que eu li, geralmente foi um só de cada autor. Eu não consigo me lembrar agora de um autor que eu tenha lido mais de um livro. Não consigo mesmo me lembrar. A autora que eu escolhi para essa pergunta foi a Daniela Arbex. A Daniela, ela é uma jornalista. Eu li o livro O Holocausto Brasileiro, que ela escreveu, que fala sobre o genocídio que aconteceu aqui no Brasil, né, lá no hospital de Barbacena. E agora eu tenho esse daqui na minha estante, que é sobre a Boate Kiss, que é Todo Dia, Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss. Ela fez esse livro, né, em memória às pessoas que morreram nesse acidente. E acredito eu que vai ser também muitas memórias de pessoas que tiveram entes queridos que partiram. Também deve falar um pouco sobre como que tudo aconteceu. Então deve ser um livro muito triste mesmo, muito angustiante. Eu sei que a Netflix fez uma série, né, sobre a Boate Kiss. Eu nunca assisti a série. E eu não sei se tem a ver ou não com o livro, mas me interessa muito saber sobre essa história, porque eu acho que a gente tem que saber das coisas que acontecem dentro do nosso país, principalmente. E foi um erro humano, né? Então, é devastador. E eu quero muito conhecer esse livro aqui. Se você já leu também, comente aqui pra mim que eu vou adorar saber. E me conte também como que foi a sua experiência lendo esse livro, já que é um livro de não ficção, né? 5. O que você vai se desafiar a fazer diferente em 2025? Em 2025 eu quero muito começar a ler os contos. Eu não tenho uma experiência lendo contos, né? Eu não leio muitos contos, eu acho que eu já li 1 ou 2 contos assim na minha vida. E eu tenho vários livros dessa coletânea de contos da Companhia das Letras. Eu sou apaixonada por essa coletânea. É uma edição muito caprichada, tem vários autores super importantes e clássicos da literatura. Então eu tenho muita vontade de ler, e esse livro em específico aqui é pelo qual eu quero muito começar. Desse livro aqui, eu quero muito ler O Homem de Areia, do Hoffmann, O Elixir da Longa Vida, do Honoré de Balzac, porque eu tenho um livro do Balzac aqui na minha estante, e eu quero conhecer um pouco da escrita dele antes de entrar nos seus romances. Quero muito ler também O Jovem Goodman Brown, do Nathaniel Hawthorne, que é o autor que escreveu A Letra Escarlate, que é um livro também que eu tenho na estante, e quero conhecer, né, a escrita dele antes de ir para o seu romance. E também quero muito ler O Nariz, de Gogol. Esse conto em específico, ele tem várias edições no mercado, edições de luxo, caríssimas, e ele tá presente aqui nesse livro, então eu acho que vai valer super a pena conhecer a escrita do Gogol lendo esse conto. Tem um conto também do Edgar Allan Poe que eu quero muito ler, que é O Coração Denunciador, porque Poe não é muito meu estilo. Eu já tentei ler Poe, não foi muito pra frente, então quero muito conhecer ele através do conto. E tem um também aqui que me interessa, que é do Henry James, que é Os Amigos dos Amigos. Então esses são alguns contos que eu quero ler, que tá dentro dessa coletânea aqui. Todos esses contos, gente, me interessam muito, porque são de autores super renomados e famosos, que a gente precisa conhecer a escrita, mas esses que eu citei pra vocês são os que estão ali no meu top, assim, pra ler o quanto antes. Eu também quero muito me desafiar a ler peças de teatro. Esse ano de 2025 eu vou me aventurar em Shakespeare. Eu já tenho várias peças de tragédia do Shakespeare. Eu trouxe Júlio César pra ilustrar, mas eu acredito que eu vou começar por Romeu e Julieta. Então, quero muito começar a ler as peças de teatro em 2025. Um calhamaço que pretende ler. Eu não diria que é um calhamaço, mas a minha edição é da Penguin, então tem 600 páginas pela Penguin, que é Mansfield Park, da Jane Austen. Da Jane Austen eu já li A Abadia de Northanger, não gostei muito, não foi um livro bom assim pra mim conhecer a autora, porque eu não me apeguei aos personagens, mas a escrita sim, eu me apeguei um pouco, e foi por isso que eu decidi voltar.
E aí eu escolhi esse livrinho aqui dela para fazer a leitura esse ano de 2025 como meta literária. Eu queria muito ler Orgulho e Preconceito ou Persuasão, mas eu vou dar a preferência para esse daqui que eu tenho na estante. Eu tenho Persuasão também, mas como era para escolher um calhamaço, eu peguei esse que tem 600 páginas, mas eu acredito que em outras edições ele seja um pouco menor. Mas eu também não queria me comprometer com outros livros, porque já tem muito livro que eu quero ler, que é calhamaço, que eu ainda não tenho. E dos que eu tenho aqui na estante, eu não vou ler por agora. Livros nacionais que pretende ler. Eu trouxe 2. Um é um conto, que é Cacau. Ai, meu Deus. Cacau, do Jorge Amado. Jorge Amado, eu já li um conto dele, que é A Morte de Quem Casberro d'Água. Gosto muito. Mas eu também já li um romance, que é Capitães da Areia, e eu não gostei muito. Eu parei na metade, assim, nem consegui terminar. O Jorge Amado tem vários romances muito famosos. Gabriela Cravo e Canela, Tita do Agreste, Dona Flor e seus 2 maridos. Então, ele tem vários livros, assim, bem famosos na literatura nacional. Mas o que eu vou ler dele é esse aqui. Eu troquei esse livro no sebo. É um contozinho, né, bem curtinho. Então, acho que vai ser bem rapidinho de ler e acho que vai me agradar mais do que os romances em si. Ó, a ediçãozinha dele é super confortável. Só tem um cheiro muito forte de poeira. Então, acho que na hora que eu for fazer a leitura, eu vou ter que balançar um pouquinho. Eu não sou alérgica à poeira, mas incomoda um pouco, né, o cheiro do livro. O outro livro que eu pretendo ler em 2025 é Dom Casmurro, do Machado de Assis, né? O famoso livro de Capitu e Bentinho. E eu já comecei a ler também uma vez. Gente, o que vocês mais vão ver nesse canal é eu falando que já comecei a ler um livro e não dei continuidade, ou eu abandonei. Vai passando um tempo na sua vida de leitora, né, na sua vida literária, e você vai se cobrando menos. Hoje em dia, eu só leio e dou continuidade a livros que realmente estão me despertando o interesse. Então, se eu começo a ler um livro e não tô gostando muito, ou se eu começo um livro e não tô num momento muito bom para ler, eu não tenho mais essas cobranças sobre livros, não tenho. E também não acho que eu tenho que... eu comecei um livro, eu tenho que terminar o livro. Não, se eu não quiser terminar, não tem problema algum. E se eu não me engano, a mãe dele fez alguma promessa ali com um santo ou com Deus, eu não lembro agora como que é esse tipo de promessa que ela faz, mas ela promete que o filho dela algum dia se tornaria padre, né? Ele faria parte ali do sacerdócio. E nisso o Bentinho ele não quer ser padre, ele tá interessado em outras coisas, ele tem uma paixonite também. Ele começa ali a gostar da Capitu, acho que ele cresceu com ela, e ele começa a desenvolver uma paixão por ela. E só foi até essa parte, assim, que eu li do livro. E muita coisa também eu não lembro, porque foi no começo do ano passado, se eu não me engano, que eu comecei a ler esse livro. Um livro que pretende reler. O livro que eu vou reler em 2025 é Frankenstein, da Mary Shelley. Esse livro aqui, eu li ele em 2021, se eu não me engano, e eu tô pra fazer a releitura aí, todo ano eu coloco, mas nunca dá tempo, mas agora eu vou reler. Ó, ele vem com fitilho. Eu vou falar um pouco pra vocês sobre essa edição. Essa edição aqui é da editora Pandorga. Eu li pela primeira vez pela Príncipes, que é um selo da Companhia das Letras, mas agora eu vou ler pela Pandorga. E, gente, deem uma chance para essa editora. Se vocês ainda não conhecem, vão lá no site, pesquisem sobre a editora Pandorga, porque é uma editora muito boa. O trabalho deles com os livros é impecável. Livros de capa dura. Tem muitos e muitos extras, tá? Durante a leitura você vai encontrar muitos detalhes interessantes. Eu não tô ganhando nada, tá, gente, pra falar isso. Eu só queria mesmo indicar a editora, porque eu sei que tem muita gente que não compra livros pela Pandorga, mas vale super a pena. Eu li Alice no País das Maravilhas e O Fantasma da Ópera pela Pandorga e foi, assim, incrível. Tem muito material, gente, muito material mesmo. Olha, são várias imagens que falam um pouco sobre o universo, né, sobre o mundo do Frankenstein, porque aqui esse livro, ele é muito bom. Ele é um livro que parece, mas não é. A começar pelo nome, né, do livro, porque a gente tem o nome Frankenstein como se fosse o nome dessa criatura que é criada
por um cientista meio doido ali que decide fazer algo super inusitado, sem propósito algum. Ele decide juntar partes de corpos e criar um ser, né? Criar uma pessoa. E esse ser que vem ao mundo, ele não tem nem sequer um nome. E o nome Frankenstein é o nome do cientista, né? E não da criatura, né? O nome do criador. Então ele é um livro muito bom, ele vai falar muito sobre o caráter do ser humano, ele vai falar muito sobre solidão também. E essa criatura, ela vai vir ao mundo sem ter pedido, e o seu criador vai largar ela, ele vai fugir, porque quando ele nasce ele fica extremamente assustado, fica com muito medo, e aí ele decide fugir. E aí a gente vai começar a ver como que vai ser a fuga desse cientista e vai ver também como que vai ser a vida, né? A estadia dessa criatura na Terra. Não sabendo falar, não sabendo o que são as emoções, não sabendo o que são as pessoas, o que ele tá fazendo ali. Então, tem um aspecto meio sombrio, meio gótico no livro, que é uma atmosfera que eu gosto muito. E vale super a pena, porque isso aqui, gente, foi escrito pela Mary Shelley quando ela tinha 18 anos. Então você imagina, escrever uma preciosidade dessa. Eu sei que tem gente que não gosta do livro, e eu entendo os motivos pelo qual as pessoas não gostam do livro, mas eu sei que vale muito a pena você dar uma chance para Frankenstein. Número 9. Um livro hypado que você finalmente pretende ler. Eu trouxe para essa pergunta um livro que eu também já comecei a ler, que é A Vida Invisível de Ed La Rue, David Schwab. Esse livro aqui, eu parei na página 37. Eu até marquei algumas coisas no comecinho do livro. Aqui a gente tem uma mulher que ela simplesmente, acho que ela faz um pacto com o demônio e ela vende a sua imortalidade, né? Ela faz essa troca aí dela ser imortal, então ela vai viver pra sempre. Porém, todas as vezes que ela conhecer uma pessoa e virar as costas, essa pessoa não vai se lembrar dela mais. Ela vive no mundo sem ser lembrada, né? Ninguém vai saber de sua existência. Em troca, ela vai viver durante a eternidade. A premissa do livro eu acho muito interessante. É um livro que eu ainda quero muito, sim, terminar a leitura. Ele é um calhamaço, tá? Ele tem 500 páginas, então ele é bem grandinho. E eu acho que eu vou gostar, mas eu não sei muito, porque eu já vi a galera falando muito mal do livro. Porque uma das coisas da sinopse também é que no meio termo ali, em algum momento, alguém vai se lembrar dela. Então o livro vai se desenrolar a partir disso, né? Quando ela é lembrada. Então não sei, eu vi alguns comentários duvidosos sobre a leitura, mas eu quero muito fazer. Eu não escuto muito falar bem da Schwab, não. Eu vejo, inclusive, algumas pessoas falarem bem, assim, mais ou menos dela, ou que ama um livro, o outro não gosta. Ou que um livro é mais ou menos e o outro não gostou. Eu nunca vejo, tipo assim, eu li tudo da David Schwab e gostei de tudo, entendeu? Então, preciso ler para tirar as minhas conclusões sobre a autora. A penúltima pergunta é: um livro clássico que você quer ler? Um livro clássico que eu quero muito ler, que é do William Goldwyn, é O Senhor das Moscas. Esse livro aqui eu tenho muita vontade de ler, porque a premissa dele eu acho bem diferente, assim. Se eu não me engano, são uns alunos ali que eles vão ficar presos dentro de uma ilha. E eles vão ter que começar a viver ali naquele lugar. E vai acontecer várias coisas assustadoras e estranhas. Não sei se assustadoras pro lado do horror, mas sim pelo que eles vão fazer dentro ali daquela ilha. E eu nunca li um livro que as pessoas ficam presas dentro de uma ilha. Então eu acho que vai ser bem diferente pra mim a leitura, e eu acho também que eu vou gostar muito. Eu acho que ele já pode ser considerado como um clássico, sim, porque ele foi publicado em 1954. Então assim, faz bastante tempo. Tá dizendo aqui também que ele foi adaptado 2 vezes para o cinema e traduzido para 35 países. E tá dizendo aqui que ele vendeu só em língua inglesa mais de 25 milhões de exemplares. Então é um livro bem famoso, assim, eles têm essa edição assim que é mais atual, né? A gente tem outra edição também dele e ele é publicado pela editora Alfaguara. Eu tô muito animada para ler esse livro aqui. A última perguntinha é o lançamento que você está mais ansioso. Então, para essa pergunta, eu não coloquei nenhum livro porque eu não tô acompanhando os lançamentos.
Os únicos lançamentos, assim, que eu acompanho mesmo são lançamentos de livros clássicos, né? Então, edições de clássicos que eu ainda não tenho, que vão ser lançadas, aí eu acompanho um pouco mais. Mas agora, contemporâneos e livros lançados no presente ano, eu não acompanho. E foi esse, gente, o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo qual desses livros você já leu. E se você quer ler algum desses livros comigo também esse ano, a gente pode se juntar aí e ler o livro juntos. E muito obrigada por assistirem até aqui. Um beijo e tchau!